Max, meu amigo, faz tempo que carrego essa história engasgada e cada dia que passa eu sinto que preciso soltar para alguém. Então deixa eu te contar do jeito que aconteceu, sem enfeitar nada. Foi lá no interior, uma cidade que eu prefiro nem citar o nome. O cemitério de lá ficava na saída do povoado, cercado de mato alto e um muro baixo de pedra. E todo mundo daquela região sabia de um costume antigo, que na virada da meia-noite, o portão daquele cemitério deixava de ser só um portão e virava uma espécie de porta entre dois mundos, um lugar onde quem tem urgência de verdade vai pedir ajuda para quem cuida daquele terreno. E quem cuida daquele terreno, você já deve imaginar, é Exu Caveira. Lá na região chamavam ele de guardião dos portões, o dono da lei do equilíbrio, aquele que não deixa a balança pesar para nenhum lado sem cobrar depois, minha avó, que era mulher de rezar, mas também respeitava esse tipo de coisa, sempre falava que Exu Caveira não é encosto ruim não. Ele é ordem, ele é justiça, só que é uma justiça que não perdoa a palavra jogada fora. E foi exatamente isso que eu não entendi direito na época. Eu era novo, estava desesperado. E desespero, você sabe, faz a gente prometer coisa que depois a gente nem lembra direito o tamanho. Eu vou te contar como isso começou. Meu pai tinha ficado muito mal de saúde. Os médicos da cidade grande já tinham falado que não tinha muito mais o que fazer. E em casa a situação também estava apertada. Tinha dívida em cima de dívida. O dinheiro do tratamento não fechava de jeito nenhum e eu, sem saber mais o que fazer, lembrei do que minha avó sempre contava sobre aquele cemitério, sobre o costume da meia-noite, sobre pedir com o coração aberto para o guardião do portão. Eu peguei uma vela, uma garrafa de cachaça, um charuto, coisa simples, do jeito que ela tinha me ensinado, e fui sozinho até lá. O caminho até o cemitério naquela hora só tinha o barulho dos grilos e o vento mexendo no capim. Eu lembro que o portão de ferro estava com a corrente enrolada, mas sem cadeado. Como se sempre ficasse esperando alguém, eu acendi a vela na base do muro. Derramei um pouco da cachaça no chão, acendi o charuto e deixei ele ali fumegando. E então, com a voz tremendo, eu pedi. Eu pedi para que meu pai sarasse. Pedi para que a dívida se resolvesse, pedi para minha família ter um respiro. E no meio do pedido, sem nem pensar direito no peso do que eu estava fazendo, eu prometi. Prometi que se aquilo se resolvesse, eu ia voltar naquele mesmo portão, na próxima lua cheia, com uma oferenda de agradecimento, e que ia manter aquele costume ano após ano enquanto eu tivesse vida. Você entende, Max, que quando a gente fala uma coisa dessa num lugar daquele, numa hora daquela, não é só um desabafo, é um contrato, minha avó sempre dizia isso. Que palavra dita em porta de cemitério? Na hora certa vira compromisso assinado. Não tem borracha que apague. Não tem eu não quis dizer isso que desfaça. O que sai da boca ali fica registrado em outro plano. E quem cobra depois cobra sem pressa, mas também sem esquecer. Na manhã seguinte, quando eu cheguei no hospital, os médicos já estavam com uma cara diferente. Disseram que o quadro do meu pai tinha virado do avesso durante a noite. Uma melhora que ninguém sabia explicar direito. E 3 dias depois ele recebeu alta, andando com as próprias pernas, rindo, perguntando quando é que a gente ia almoçar em casa de novo. E não parou por aí. Uma semana depois, um parente distante apareceu com uma proposta de negócio que resolveu boa parte da dívida. Coisa que nunca tinha acontecido antes na nossa família. Tudo começou a se ajeitar tão rápido que até parecia exagero. Os vizinhos comentavam que a sorte tinha virado do nosso lado, e eu, no calor daquela alegria toda, comecei a acreditar que aquilo era só o destino se corrigindo. Sabe como é? Quando a vida melhora rápido demais, a gente esquece de perguntar o porquê. Os primeiros meses foram bons, Max. Foram tão bons que eu quase não lembrava mais daquela noite no cemitério. O pedido, a promessa. Tudo aquilo foi ficando pequeno lá no fundo da cabeça. Tocado para escanteio pelas coisas boas que iam acontecendo, meu pai trabalhando de novo, a casa arrumada, dinheiro sobrando pela primeira vez em muito tempo, e a lua cheia que eu tinha prometido voltar para homenagear, essa passou. E eu nem levantei os olhos para o céu para perceber. Passou a segunda lua cheia, e eu também deixei passar. Tinha compromisso, tinha trabalho. Tinha uma vida corrida que eu mesmo criei em cima daquela graça recebida. E no fundo, se você me perguntasse na época, eu ia jurar que tinha sido sorte mesmo, coincidência, o tempo se resolvendo por conta própria. Eu não queria mais lembrar da parte do pedido, só queria aproveitar o resultado. E foi bem nesse ponto que as coisas começaram a mudar de figura. Bem devagarinho, quase sem eu perceber no começo. Foi numa noite de trabalho, Max, que eu senti a primeira coisa estranha. Eu estava fechando o portão de casa,
já tarde, quando um vento gelado passou por mim do nada. Um vento que não combinava com aquele clima quente da região. E junto com esse vento veio um cheiro de terra remexida, forte, daquele jeito que a gente sente quando passa perto de cova aberta. Eu olhei para os lados. Não tinha ninguém cavando nada ali perto. Não tinha obra, não tinha nada que explicasse aquele cheiro. E eu lembro que fiquei parado uns segundos, com aquela sensação esquisita no peito. Mas balancei a cabeça e fui dormir, botando a culpa no cansaço do dia. Só que aquilo não foi só uma vez, nas semanas seguintes o vento gelado voltou outras vezes. Sempre do nada, sempre na hora que eu estava sozinho, e o cheiro de terra virada ia junto, entrando pela janela do quarto, ficando impregnado até na roupa do varal. Minha mulher na época comentou que também estava sentindo, achava que era mofo, que era coisa da estação. Mas eu, lá no fundo, sabia que não era isso, porque uma parte de mim, bem escondida, lembrava do que eu tinha prometido naquele portão de cemitério e nunca cumpri. E foi bem nesse período que as coisas começaram a desandar, sabe? Meu pai, que estava firme e forte, de repente teve uma recaída que ninguém esperava. Os exames voltaram a mostrar problema. Os médicos ficaram sem entender o motivo daquela piora tão de repente. O parente que tinha me ajudado com o dinheiro do negócio sumiu do mapa, parou de atender ligação. O negócio que parecia tão certo desandou em poucas semanas, e o dinheiro que tinha sobrado foi escorrendo pelas mãos que nem água, conta atrasando de novo, cliente cancelando compromisso sem explicação. Tudo que tinha se ajeitado direitinho foi desmanchando peça por peça, do mesmo jeito rápido que tinha se ajeitado antes. Minha avó, quando eu contei para ela o que estava acontecendo, ficou séria na hora. Perguntou se eu tinha cumprido a promessa que fiz, e eu, com vergonha, tive que admitir que não, que tinha deixado passar a lua cheia, mais de uma vez. E ela balançou a cabeça. Falou que isso não é o tipo de compromisso que a gente esquece por cansaço ou correria, que quando um guardião de portão concede um pedido daquele tamanho, ele espera o retorno combinado. E se não recebe, ele começa a puxar de volta. Devagar, pedaço por pedaço, tudo que foi dado. Porque a lei ali não é de perdão, é de equilíbrio. O que sai tem que voltar, e o que não volta é cobrado com juros. Eu tentei ignorar isso no começo, Max. Tentei me convencer que era só uma fase ruim, essas coisas acontecem na vida de qualquer um. Mas o vento gelado continuava, o cheiro de terra virada continuava, e começou a vir uma coisa nova, um aperto no peito bem na hora de eu tentar dormir, uma vontade de olhar para trás quando eu estava andando na rua vazia, como se tivesse alguém me acompanhando de longe, sem se aproximar, só observando, esperando-se o momento certo. Teve uma noite, depois de mais um dia ruim no trabalho, que eu finalmente consegui pegar no sono, cansado demais para ficar remoendo os problemas. E foi ali que veio o sonho que eu não esqueço até hoje. Eu me vi de novo diante daquele portão de ferro do cemitério. Só que dessa vez ele estava aberto, escancarado, e do outro lado tinha uma figura parada, alta, com o rosto marcado como caveira, chapéu na cabeça, um charuto aceso na mão, e apesar de não ter olhos de verdade, eu sentia que ele estava olhando, bem fundo, dentro de mim, enxergando cada mentira que eu tinha contado para mim mesmo naqueles meses. Ele não levantou a voz, não precisou. A mensagem veio direto, quase como se entrasse na minha cabeça sem passar pela minha orelha. E o que ficou martelando foi uma frase só, repetida, de um jeito que eu ainda escuto até hoje quando fecho o olho para dormir. A terra não esquece o que foi jurado sob a lua. E o prazo que você teve já passou. Eu tentei falar alguma coisa, tentei pedir mais tempo, explicar que a vida ficou corrida, que eu não fiz por mal, mas ele só ficou ali, parado, o charuto soltando fumaça devagar, e o vento em volta dele levantando poeira do chão do cemitério, sem nunca chegar perto de mim e sem nunca ir embora também. Eu acordei de repente suando frio, com o coração acelerado que nem se eu tivesse corrido quilômetros, e o quarto estava com aquele mesmo cheiro de terra, remexida, bem forte, como se alguém tivesse cavado bem ali, do lado da minha cama enquanto eu dormia. Eu levantei, liguei a luz, procurei em tudo quanto foi canto. Não tinha nada fora do lugar, mas o cheiro demorou horas para sumir. E a partir daquela noite eu soube que não era mais coisa da minha cabeça, que aquilo era mesmo uma cobrança e que ela só ia aumentar enquanto eu não resolvesse o que ficou pendente lá atrás. Nos dias seguintes, cada área da minha vida que tinha melhorado com aquele pedido foi sendo puxada de volta, a saúde do meu pai, o dinheiro, a paz de espírito dentro de casa. Tudo foi indo embora na mesma proporção que tinha vindo. E eu entendi,
Tarde demais, talvez, que graça concedida, sem pagamento vira dívida que cresce sozinha. E que o guardião daquele portão não estava interessado em desculpa. Ele só queria uma coisa: que eu voltasse e terminasse o que eu comecei. Depois daquele sonho, Max, eu não consegui mais fingir que era coincidência. Cada sinal que vinha, o vento gelado, o cheiro de terra virada, o aperto no peito, tudo apontava para a mesma direção. E eu sabia que só tinha um jeito de estancar aquilo, que era voltar no portão do cemitério e terminar o que eu comecei anos atrás. Só que dessa vez eu não ia mais adiar, porque minha avó tinha me alertado de um jeito bem sério, que quando o guardião do portão perde a paciência com um devedor, ele não cobra para sempre esperando. Chega um ponto que ele fecha o prazo, e depois desse prazo fechado, não tem mais oferenda que resolva, não tem mais pedido de perdão que funcione, a dívida vira coisa definitiva. Eu comecei a contar os dias até a próxima lua cheia, igual quem conta dia para a prova de vida. Cada noite que passava, os sintomas pioravam, meu pai voltou a ficar de cama. Minha cabeça andava confusa até para as coisas mais simples do dia a dia, esquecendo o compromisso, errando o caminho que eu conhecia de cor. E teve uma tarde que eu quase entrei na frente de um carro atravessando a rua sem prestar atenção. Foi aí que percebi, Max, que não era só a sorte que estava indo embora. Era a minha própria clareza de cabeça, minha proteção, tudo que segura a gente em pé no dia a dia. Quando finalmente chegou a noite da lua cheia, eu preparei tudo igual da primeira vez, só que com muito mais cuidado. Levei vela, cachaça, charuto. E também levei uma coisa que minha avó me orientou: um prato com comida, arroz, feijão, um pedaço de carne. Porque, segundo ela, quando a promessa é grande, a oferenda também precisa ser generosa. Precisa mostrar respeito de verdade, e não só um gesto de afobado tentando se livrar de problema. Eu fui sozinho de novo. O caminho até lá parecia mais longo daquela vez, cada passo pesando o dobro, e quando cheguei no portão de ferro, o mesmo de sempre, com a corrente enrolada, eu senti aquele vento gelado bater de frente, forte, quase derrubando a vela da minha mão. E junto veio o cheiro de terra, tão intenso que chegou a embrulhar meu estômago. Eu me ajoelhei ali mesmo, do lado de fora do muro. Arrumei tudo com cuidado, acendi a vela, derramei a cachaça, acendi o charuto, coloquei o prato de comida do lado e comecei a falar. Dessa vez sem pressa, sem desespero, só verdade. Eu pedi desculpa primeiro, Max. Falei que reconhecia o erro de ter esquecido a promessa, que não foi por desprezo, foi fraqueza minha. Foi a vida corrida tomando conta e me afastando do que era certo. Agradeci pela graça recebida lá atrás, pela saúde do meu pai, pelo alívio financeiro, e me comprometi ali, com todas as letras, que ia honrar aquele portão dali em diante todo ano, na lua cheia, sem falha, e que ia contar para quem precisasse ouvir sobre o peso de uma palavra dada num lugar daquele. O vento parou de repente, do jeito que só quem já passou por uma coisa dessas entende o tamanho do silêncio que fica depois. O cheiro de terra foi diminuindo aos poucos, até sumir completamente, e a vela, que antes tremia sem parar, ficou firme, com a chama reta, subindo fina para o alto. Eu fiquei ali um tempo sem coragem de levantar, esperando algum sinal. E o sinal veio na forma de uma tranquilidade que eu não sentia fazia meses. Uma paz que entrou no peito devagar, como se um peso enorme tivesse sido tirado de cima de mim. Nos dias seguintes, minha avó me confirmou, através de uma consulta que ela mesma fez, que o pagamento tinha sido aceito, que o prazo realmente estava quase se esgotando e que se eu tivesse deixado passar mais aquela lua, o desfecho ia ser bem mais grave. Ela falou umas palavras que eu carrego até hoje, que o guardião daquele portão não é vilão da história, ele só cobra o que é combinado. E quem sofre não é vítima de maldade, é consequência da própria palavra que não foi honrada. Hoje, com tudo isso já vivido, eu penso em quanta gente anda por aí, em pleno 2026, carregando esse tipo de dívida sem nem saber, prometendo coisa em momento de desespero e esquecendo depois que a vida ajeita. É impressionante como esses compromissos ficam guardados em outro plano, esperando o momento de cobrar, e como isso afeta direto na saúde, no ânimo. Na clareza da cabeça para tomar decisão, muita gente vive perdida, cansada, sem entender o motivo, e às vezes o motivo está justamente numa palavra jogada fora anos atrás, num momento de aperto. A lição que ficou para mim, Max, é que respeito com esse tipo de entidade não é medo, é consciência, é entender que cemitério não é só lugar de tristeza, é fronteira, é limiar entre dois mundos.
E quem atravessa esse limiar pedindo ajuda, precisa saber que ajuda ali tem peso, tem prazo, tem compromisso. Fechar ciclo direito, cumprir o que foi dito. Isso é o que garante a proteção do guardião, ao invés da fúria dele. Eu voltei naquele portão todo ano desde então, sempre na lua cheia, sempre com respeito. E a vida, aos poucos, se estabilizou de um jeito duradouro, diferente daquela sorte instantânea do começo. E até hoje, quando eu tô prestes a prometer alguma coisa, eu penso 2 vezes. Porque aprendi, do jeito mais difícil, que palavra tem dono. E que existe sempre um olho invisível observando se a gente vai honrar ou não aquilo que jurou. Fica a pergunta que eu deixo para você, que tá ouvindo esse relato agora. Será que existe alguma promessa esquecida aí no seu passado? Alguma palavra que você jurou e nunca voltou para cumprir? Comenta aqui embaixo, numa palavra só, o que você faria se sentisse esse cheiro de terra virada dentro da sua própria casa hoje à noite. Essa história merece alcançar muito mais gente, então compartilha com aquele amigo que também gosta desses relatos, de arrepiar. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal. Deixe seu like neste vídeo e se inscreve aqui no Contos do Max, porque toda semana tem relato real, contado em primeira pessoa, igual esse que você acabou de ouvir. E se você quer sentir o peso da traição e da vingança do destino, prepara o coração, porque no próximo vídeo eu vou contar como um cunhado, acolhido dentro de casa com carinho, se transformou no pior tipo de inimigo, plantando feitiçaria no quintal para destruir a família que confiou nele, e como a lei do retorno cobrou cada gesto daquele traidor até deixar ele sozinho, arruinado, sem conseguir nem andar pelas próprias pernas. O vídeo se chama Ele Traiu a Própria Família e o que comeu no banquete foi sua ruína. Clica aqui na tela para assistir agora, porque essa história vai deixar você sem fôlego do início ao fim. Te espero lá.